nosso irmão Cícero, seminarista Cícero, para trazer a palavra, uma palavra poderosa ao nosso coração. Sábado passado, última assembleia, nós aprovamos a solicitação da documentação para que fosse exigida aí o concílio, pastoral do nosso irmão Cícero. Terminou a faculdade de teologia e agora nós vamos dar procedimento, encaminhamento para que haja aí o concílio pastoral, a consagração pastoral para a glória do nosso Deus, amém? E hoje Ele vai nos trazer uma palavra poderosa. Feche seus olhos, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela vida do Teu servo, que o Senhor o use agora com ousadia e poder, dê autoridade, para que a palavra que seja lançada possa alcançar um coração fértil, um terreno fértil, Pai. É o que nós pedimos a Ti. E que essa palavra germinar e dar frutos de 30, 60, 100, para a glória do Senhor, Pai. E que a cada dia a Tua glória, o Teu poder esteja visitando o Teu servo, a Tua esposa, seu filho, a sua casa e a sua família. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor Fernando, pela oportunidade. Amados, eu trouxe uma mensagem para você de Deus e para mim também. Ela fala primeiro comigo. E eu sei que às vezes pedir para você falar para a pessoa que está do seu lado, você fica um pouco intimidado, mas olha, com ousadia, fala assim para ela: Deus está no controle. Eu duvido você falar mais alto: Deus está no controle. Agora fala para você mesmo: Deus está no controle. Às vezes é mais fácil você falar para o outro, né? Não é? Estou falando para mim, Cícero, Deus está no controle. Então eu quero agradecer ao pessoal de mídia que possibilita projetar. Essa é a minha Bíblia, tá? Toda rabiscada, vou mostrar para você aqui, tá bom? Então, Deus está no... Espero que você saia daqui nessa noite com essa convicção de que Deus está no... De vez em quando eu vou perguntar para você: Deus está no... E é muito lindo aquele versículo, né, que fala, qual que foi mesmo aqui? Filipenses: eu posso todas as coisas naquele... Isso, ele adaptou em Cristo, ela quis dizer isso mesmo, não é verdade? E eu sou fã de versículo assim, porque no primeiro culto de um lar que eu fui convidado, a primeira vez que eu caí de paraquedas numa igreja, foi a convite de alunos de uma escola, tá bom? Isso há 30 anos atrás, uns alunos usados por Deus. Pessoas que não querem visitar a nossa igreja, vai ter um aniversário, né? Domingo, acho que foi algum desafio que os jovens colocaram lá, convidaram o professor, e eu fui lá, convidado por jovens, aquelas cristocidências, né? Nada é por acaso, nós cristãos vivemos assim, nada é por acaso. E eu fui lá numa igreja onde não sabia que era na rua onde eu nasci. E essa história é muito linda. Começou a história de transformação. E, cadê a Tânia? O culto acabou não sendo lá o aniversário, acabou sendo lá em Taipas. Meu Deus, parecia outra cidade, né, Marco? Vai para lá, também tinha moto na época, 20 e poucos anos. Então eu fui. E quando chegou lá na casa, a pessoa, o aniversariante, era meu amigo de infância. Aí Deus querendo falar comigo, e aquele cara que não queria ouvir, né, na verdade, assim, estava buscando já Deus. E eu falei assim: olha, Senhor, eu acho que é nesse local aqui. Aí eu fui no dia seguinte, nunca mais saí da igreja batista nesse sentido, porque é uma igreja que é alicerçada na palavra. O dia que deixar de ser, a gente muda. Legal? Mas assim, a convicção de que Deus, que é a palavra de Deus, que vai te alimentar, crescer, eu sempre tive comigo. E naquele dia, eu, bem quietinho ali, né, não podia falar nada, e o versículo foi assim, porque para mim, o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Eu falei: não, quem disse isso? Eu não vi a hora de acabar o culto para chegar em casa para estudar. E aí era o apóstolo Paulo. Mas eu fui estudar a vida desse homem, um homem que matava os cristãos, que perseguia os cristãos. Lá em Atos 9 se converte. Tinha uma história. E aí eu cresci muito, fui aprendendo, mas teve um versículo na Bíblia, eu quero compartilhar com você,
que diante de todas as situações que você vai passando, que eu estou passando, vou falar muito de mim, essa palavra é para mim. Porque assim, teve um homem que fala assim, num livro dele, lá no livro de Jó, ele fala com convicção, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu falo, quem é esse cara? Por que ele está falando isso? O que ele está passando? Por quê? Começa a analisar e você pega esse costume agora. Eu vou pegando o que ele quer dizer. Porque eu sei. Você sabe o quê, meu? O que você pensa que você sabe? Vou falar do Jó. O Jó fala, eu sei. Então ele fala com convicção. Eu sei do que eu estou falando. Sabe o quê? Que o meu Redentor vive. Espera aí. Por que Redentor? Ele tinha a expectativa de que alguém ia resgatá-lo no meio daquele sofrimento. Ele fala, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou passando, ele fala. Mas eu sei que haverá um resgate, que essa luta não é para sempre. E na vida dele, ele tem um Deus, ele tem um conceito de Deus, que é a teologia. Quem é Deus para você? Então ele fala assim, olha, eu sei. Está acontecendo, eu sei que Deus existe. E ele vai me retirar disso. Que isso não é para sempre. E ele fala assim, que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, ou seja, a justiça de Deus existe. Tem um ditado popular, que tarda, mas não falha, é isso? Às vezes demora, né? Mas ele tem a convicção, olha, eu tenho fé na justiça divina. Eu sei em quem tenho crido, eu sei. E a convicção de que ele termina assim, eu sei que Deus está vivo. Eu sei que Deus ainda vive. E que um dia eu serei restaurado. Essa frase dele mexeu com o meu coração. E eu espero que fale com você. E eu fui estudar quem é esse cara. Vamos lá, vou estudar quem é esse Jó. E fui pegar o livro dele, que é o livro da Bíblia. Jó. Só que são 42 capítulos. Você vai ver a história muito linda. Mas eu quero compartilhar com você o capítulo 1 em algumas partes, mas eu quero que você entre na história comigo para você viver, tá bom? Então essa aqui é a minha Bíblia projetada. Obrigado pessoal de mídia lá, em nome do Fábio, eu agradeço vocês aí, tá bom? Olha só, então, se você quiser acompanhar a sua Bíblia aí, acompanha a minha aqui, tá aberto aqui para mim, ó. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, lê comigo pessoal, porque se você ler na sua versão, hoje na escola bíblica tinha umas 3, 4 versões, né? Algumas versões suaves para ler, acho muito legal, mas eu gosto dessa aqui, entendeu? Mas, mesmo assim, algumas Bíblias, essa aqui também, tem que dar uma olhadinha ali, que retiraram um versículo lá de Atos, quando Paulo se converte, que Jesus fala assim para ele, duro vai ser, como é que é? Lutar contra os aguilhões, né? Recalcitrar com os aguilhões. Retirou esse versículo dessa Bíblia, eu quero saber por que, depois vou mandar mensagem lá para eles. Retiraram. Tem que ficar esperto com isso aí, tá bom? Ok, havia um homem na terra cujo nome era, isso aqui não é historinha, viu? É uma história, aconteceu, cara, e era este homem como? Íntegro, reto e se desviava do mal. Essas eram as características que esse homem demonstrava publicamente. Então, ele é um homem íntegro, e existia essa história. Uma coisa bem legal, para você entender, que era assim, por que ele era íntegro? A integridade do ser humano, ela acontece no secreto, não é em público. Você é íntegro quando as pessoas não estão vendo você e você está agindo ali. É uma questão de integridade ali. Então, e essa história muito linda, é uma história real, que acontece há 2000 anos antes de Cristo, uns 4000 anos atrás. E é muito lindo você entender isso, porque é o seguinte, ó, nessa época não se falava em templo, não se falava em lei de Moisés,
E nem existia a nação de Israel. Então eu quero ver qual vai ser a desculpa que nós vamos dar. Não estou indo para a igreja. É lindo demais. Ah, não li a Bíblia. Eu sou de tal povo. Então, esse livro foi muito lindo quando eu comecei a ler, porque é o seguinte, de onde é esse cara? É paralelo ao Abraão, onde Deus escolhe Abraão, que ele escolhe quem ele quiser, a hora que ele quiser. E hoje nós vemos um versículo muito lindo, lá em Gênesis 18, 19, que Deus escolhe Abraão para que nele, na descendência dele, fossem as pessoas criadas na lei, para exemplificar a lei, para que todo mundo olhasse para aquela nação e falasse, que Deus você segue? Porque eu quero seguir esse Deus, para ser um povo exemplo. É muito lindo isso. Ok, mas esse homem aí não tinha templo ainda, não tinha lei, não tinha nação. E aí já acabou com a minha desculpa. Ah, você faz isso porque você é crente. Você faz isso porque você segue tal religião, porque está na Bíblia. Você faz isso porque está escrito. E essa frase mudou. E esse homem, ele tinha uma integridade que as pessoas ficavam olhando assim, ele no secreto, as pessoas estão te vendo, viu? Foi muito lindo. E as pessoas percebiam que ele andava no temor, assim, ele se preocupava, e o que ele fosse fazer ia desagradar a Deus. Sem ninguém escrever para ele, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo, olha, você não pode fazer aquilo outro. Mas na Bíblia está escrito não pode, então vou fazer. Então não tinha essa desculpa. O conceito dele era, a teologia dele era, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que ele vai me resgatar dessa situação, e vai restaurar a minha vida. Eu quero profetizar isso no nome de Jesus na sua vida hoje. Deus vai te resgatar, vai tirar você da situação, e vai restaurar a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Mas vamos estudar esse cara? Vamos embora. E nasceram-lhe 7 e 3. Viu? Meu pai quase bateu esse cara. Meu pai teve 9, 5 mulheres e 4 homens. Hoje é o que no máximo? Mas enfim, segue o jogo. E o seu gado, olha só, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos do seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os nomes do... Meu amado, é muito importante isso, porque assim, você pega esse homem, não tem o trajeto dele, não tem as quedas dele, não tem o quanto ele suou para conquistar. A Bíblia já aparece o seguinte, ó, esse cara tem. Ele tem um Deus, tem provisão e ele tem reconhecimento social. Não é tudo que mais a gente gostaria? Fala sério, quem é que não gostaria de acordar amanhã tranquilo, tem que trabalhar porque é um prazer trabalhar, não é verdade? Final do mês, lá no início do mês, dinheirinho na conta, se preocupando. Não, quem fala sério? Todos nós, sim ou não? Sim. Mesmo os empresários, eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho prazer em ter essa empresa, eu tenho prazer em sustentar aquelas pessoas, eu tenho prazer de cuidar dos meus funcionários, eu tenho prazer. E Deus está lá, eu creio em Deus. E aí já cai a mística de que o rico não pode servir a Deus. É fantástico isso. Está lá, homem reconhecido. Bom, enfim, vamos embora. Aí é o seguinte, ó. E os seus filhos, olha a vida da família. E os seus filhos a casa um dos outros. E faziam banquetes, cada um por sua vez. Vamos combinar, todo dia na minha casa dá uma preju, né? 9 irmãos. Então eles revezavam. E suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com ele. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó, porque porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó, e assim é o que eu vou fazer com o meu filho. Porque assim, tem uma frase que eu ouvi num filme, aquele filme Gladiador. Quem já assistiu Gladiador? Levanta a mão aí. Muito legal esse filme. E é uma frase assim que falou muito comigo. Ele fala o seguinte, uma das frases, ó, o que fazemos em vida,
ecoa na eternidade. E assim, eu fico muito atento, é fantástico, estou muito cuidado. E esse homem, o Jó, ele tinha a vida social dos filhos, ele conhecia um por um, sabia nome de todos, sabia quem era quem no reino ali, né? E eu falei, quer saber? Eu vou orar por esse, vou orar por esse, vou orar por esse, vou orar por esse, vou sacrificar por esse. É um amor de pai, não é? Fala sério. Se possível, você enfrentaria as batalhas do seu filho, sim ou não? Se possível, você daria a sua salvação pelo seu filho, sim ou não? Quem não tem filho não sabe o que a gente está falando. A gente daria, não daria? Mas aí eu tenho uma boa notícia para você. Ele também, a salvação individual, ele vai ter que crescer, vai ter que fazer as escolhas dele, tudo bem. Porém, nós estamos aqui fisicamente. Dá um beliscão em você para ver se está vivo aí. Belisca aí. Está vivo aí, né? Mundo real. Só que no paralelo ao nosso mundo agora, existe um mundo espiritual. E esse livro é tão lindo, que ele vai te revelar agora os bastidores do céu. É fantástico. Porque ele é assim, então, esse livro, ele apresenta o Jó, já maduro, com conquistas, não dá para olhar os tropeços dele. E é muito lindo isso, cara. Deus não quer saber do seu passado, tá bom? É daqui para frente. É hoje. Não interessa, é hoje. E aí, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Nós cristãos, nós acreditamos que esse momento é um momento lá, onde os filhos de Deus, os anjos, estão lá atendendo todo mundo, os pedidos de orações. E é fantástico, tem oração que é rapidinho, tem ou não tem? Nós vemos hoje na escola bíblica. O Daniel começou lá, e o Gabriel já desceu lá, onde Gabriel? Daniel, quando você começou a orar, cara, já saiu a ordem, vai lá e atende, porque você é muito amado no céu. Não é lindo? É demais isso. Então existe um local, um reino, onde nós vamos viver lá um dia. E na escatologia vai dizer que esse reino vai ser aqui na terra. Tudo isso aqui, ó, vai se derreter no fogo, tudo vai se fazer novo. Nós temos que estudar isso, te dá mais esperança. Sabiam disso? Mas aí vamos abrir os bastidores, quando nós estamos aqui, lá no céu. E aí a revelação, os anjos estão se aparecendo lá. E quem aparece lá? Como? O capiroto? Aparece o diabo lá. Ele é real. Ele existe, tá bom? Então é só uma revelação espiritual para você sair pensando aí e dormir com tranquilidade. Porque assim, Deus, ele disse a Satanás, Satanás, está fazendo o que aqui, cara? Deus sabia de onde ele estava vindo. Sabia ou não sabia? Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Porém, Deus faz essa pergunta didática para você entender o que esse ser maligno faz aqui na terra. De onde você vem? Quando Deus faz essa pergunta para alguém, Deus já sabe onde a pessoa está. Viu? Por exemplo, lá no Éden, quando Adão pisa na bola lá, né, e peca, ele fez o quê? Quando ele ouviu a voz de Deus que passeava todo dia no jardim do Éden, Deus passeava com ele. O que ele vai fazer? Ele se esconde. Aí Deus, Adão, onde você está? Está escondendo? Onde você está, Adão? Quer dizer, não. 1, 2, 3, Adão, achei. Sai daí, sai da árvore, cara. Então, quando Deus faz essa pergunta, ele já sabe. Ele só quer dizer o seguinte, presta atenção. De onde você vem? O Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por... Quem é que gosta de férias aí? De passear, rodear a terra e passear por ela. Amados, nós temos um inimigo viajante descompromissado. O diabo é um viajante aqui na terra. Ele já sabe para onde ele vai. E quer arrastar, já arrastou 1/3 dos anjos com ele, diz Apocalipse 12. E quer você quentinho com ele, no inferno, tá bom? Você que sabe.
O inimigo, ele fala assim para mim e para você: ei, eu sou um inimigo viajante. Estou passeando pela terra, rodeando, criando ciladas, criando situações para criar dúvida no seu coração de que Deus não existe, de que Deus não é bom, de que Deus não pode salvar, de que Jesus Cristo morreu em vão. E nós vamos provar para ele, para Jesus, que valeu a pena morrer por mim, valeu a pena morrer por você. Então o Satanás se apresenta. E aí, isso que é lindo. Porque ele vai lá pedir autorização para infernizar a tua vida. Por quê? Porque as pessoas estão olhando em você e vendo integridade, vendo temor, vendo bondade, vendo Deus em você. E quando isso acontece, a Bíblia vai dizer, lá um dos Salmos, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele não pode tocar. Então ele vai lá pedir permissão. Então eu vou errar de vez em quando, para que ele não vai lá. Olha o pensamento de algumas pessoas, sabiam disso? Aí olha que lindo o que Deus fala. E disse o Senhor a Satanás. Você observou meu servo Jó, né? E olha que lindo. Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se livra que se desvia do mal. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia porque ninguém há na terra. O mais importante na vida é o que Deus pensa a seu respeito. Como que Deus define você, não seus amigos, não quem está do seu lado, direito, esquerdo. O mais importante para você é o que Deus pensa sobre você. Você entendeu? E esse relacionamento acontece no íntimo, na integridade, no relacionamento vertical que você tem com Deus, porém, ele transcende no relacionamento horizontal, como você trata as pessoas, como você valoriza tudo que Deus deu para você, como você compartilha para que o reino de Deus, né, se cresça aqui na terra e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. É isso. Deus fala, ó, você tem observado meu servo Jó, né? Você veio aqui por causa dele, né? E aí, o diabo vai falar o seguinte, o diabo, ele vai colocar em xeque a minha adoração. Porque ele fala assim, olha, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, o Jó te teme em vão? Você não sabia que ele é interesseiro, não? Você sabia que ele vai na igreja por causa disso, disso, disso? Você sabia que ele te serve por causa disso, disso, disso? Que ele é uma moeda de troca? O diabo, então, ele coloca em xeque a minha adoração e a sua, por interesse pessoal. Segura aí. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o diabo, ele vai revelar algo para mim e para você na fala dele. Ele fala assim, porventura, tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado só tem aumentado na terra. Se você ler o Salmo 1, você pode pegar, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei de dia e de noite. Aí vai terminar o seguinte, tudo que ele põe a mão é lindo demais. Aí o diabo me fez lembrar isso. Como assim, cercaste de Sebe? Olha que lindo. Também, o Senhor colocou ao redor dele uma cerca viva, está protegido divinamente, eu não consigo tocar nele, eu não consigo tocar nas coisas dele, porque ele tem um coração tão bom, tão grato, ele parece que é o Senhor lá na terra. Não tem como, nada desvia o coração daquele homem de ti. Se você cercou ele, eu não consigo. Aí,
o Jó não vai saber. Mas Deus vai olhar para você, para mim, e falar o seguinte, ó, você está equivocado. Não é moeda de troca, não. Pode tocar nas coisas dele. Você vai ver a verdadeira adoração ali dele. Aí ele vem e disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não põe a sua mão. E Satanás saiu dali saltitante. Opa, agora eu quero ver. Quero ver a fé desse Batista. Tá lá. Quantos filhos ele tinha? 9, 7 mais 3, 10 e fio. Tinha um monte de coisa, um monte, o mais rico. O mais rico. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, do mais velho, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavraram, hein, e as suas jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, os mataram, e os seus servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer notícia. Perdeu lá o negócio. Então, este ainda falava, quando veio outro, fogo do céu caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu. Eu só escapei para trazer-te a nova. Boa notícia. Chega rapidinho, notícia ruim, né? Então, ó, estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, que é um povo lá, futura Babilônia, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomalhos, e aos servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a boa notícia, para trazer a nova, a boa notícia não, a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos na casa do comendo, bebendo vinho lá, em casa do seu filho primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto, e que vento às vezes vem, né? E deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eu só escapei para trazer a nova. Tá difícil para você? Não consegue orar com a tua esposa? Não consegue pegar na mão da tua esposa para orar? Quer comparar com isso? Quer comparar? Quer trocar de lugar? Por enquanto, áreas atingidas, negócio. Não tem mais como negociar. Bois, ovelhas, gado. Ele vendia pele, tosquiava, tudo. O que mais? Os bens, perdeu tudo. Casa. Roubaram. Casa ainda não, está ali a casa. Mas assim, roubaram todos os bens. Ele não tem mais, só sobrou a casa dele lá. Ah, e os filhos. 3 áreas, né? Bom, eu não tenho negócio. Perdeu o emprego. Vai mexer no emprego. Vai mexer no pouco que você tem. Já que você adora tanto isso. Atrapalha a sua adoração. Pode levar. E os pais sabem o que estou falando. Mexeu nos filhos. Não é? Mexe na escola com a menininha. Você vai ver a mãe dela lá. Vai lá. Vai ou não vai? A mãe não compra até mais do que o homem, que o pai. A mãe, né, aquela onça lá, né, em si. Mas o diabo mexeu nessas 3 áreas do Jó. E o que acontece? Então, olha que lindo. Qual é a reação? Teve uma ação. Perdeu tudo. Olha o coração desse homem. Deus escolheu o Jó para advogar no lugar de Deus aqui na terra. Ó, vai lá, pode mexer. Eu conheço. O diabo não, ele te adora por interesse. Eu não sei porque ele está naquela igreja lá, mas ele está indo por interesse. Ele não tem relacionamento contigo. Deus não, quem está aqui tem. Se não tem, está buscando ter. Deus está abrindo aí, ó, eu quero ter um relacionamento com você. E aí, o Jó fala assim, ele rasga o manto, né? Rapou a cabeça, careca, quer saber? Ele levantou em terra e fez o quê? Ele gritou, blasfemou. Não, Deus, por quê? Daqui a pouco ele vai falar isso, mas não agora. Publicamente ele vai ficar firme ali. Ele adorou a Deus.
E ele disse publicamente: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. É poético isso, ele não vai voltar para o ventre, né? Igual o João 3,3 lá, quando Nicodemos aparece para Jesus de madrugada à noite lá: Senhor, Senhor, o que eu vou fazer para entrar no teu reino? Quem és tu? Porque assim, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque só quem é vindo de Deus faz o que tu fazes. Aí o Jesus fala para Nicodemos: ô Nico, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Necessário é você nascer de novo. Aí o estudioso da lei falou: como assim? Por acaso eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Aí você que é mestre, não entende isso, cara. Eu fico imaginando os caras que não lêem a Bíblia. Não, eu estou falando o seguinte, que olha, que aquele que vem a mim, do interior dele, vai jorrar rios de água viva, porque o Espírito Santo vai inundar o coração dele, ele vai ser tão temente a Deus, que o Espírito Santo vai fluir naturalmente e vai levantar vidas, conquistar vidas para o reino. Então isso é poético. Se perguntarem para o Jó, se o Jó tivesse morrido naquele dia, sem perder tudo, estava tudo lá, ele morreu pobre. Se não tivesse roubado nada, olha a lógica, sabe quanto você vai levar daqui? Nada. Você vai morrer pobre. Você não vai levar nada. Tem lógica isso? Então isso é poético, tá? Nu, saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja. Assim, olha, aconteceu alguma coisa que não vou blasfemar contra Deus, mas eu sei que o meu Redentor vive. Guarda a primeira frase dele. Está no coração dele lá. Então, o que acontece? Bom, e em tudo isto, Jó não nem atribuiu a Deus falta, porque Deus está no, guarda isso. E vai falando para você isso, tá? Até você se convencer que Deus está no, ok, vamos embora. Jó tinha que falar aquilo, Deus está no, vamos embora. E vindo outro dia, porque a vida vai seguir, vai ou não vai? Porque assim, o importante é ter saúde, né? O resto a gente conquista, sim ou não? Você é dessa frase aí? Eu acho que você vai tomar cuidado depois que ler isso aqui. E vindo outro dia, e lá vai, porque como ele não pecou, como você está firme passando por essas situações, o diabo atingiu 3 coisas na frente, na vida dele. 3 frentes. Vamos embora. E vindo outro dia, lá vai ele, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante, vamos embora. Então o Senhor disse, de novo, cara, deixa o Jó em paz. Não. E o Senhor respondeu, de onde você vem? Vou diário passear pela terra. E disse o Senhor Satanás, você veio aqui por causa
amigos dele. Jó começa a interceder para aquelas pessoas que estavam falando mal dele, pensando mal dele. E é um grande exemplo para mim e para você, porque lá no emprego, ou na escola, as pessoas vão falar mal de você. Você não vai pedir para cair um raio na cabeça dela. Não, Senhor, interceda por ela, ore por eles. E o Jó começa a orar. Deixa eu ver se eu parei aqui. Ó. E o Jó começa a orar e interceder pelos amigos. Parou mesmo. E aí, a Bíblia vai dizer no finalzinho que os amigos depois entendem a restauração de Jó. E os amigos vão lá e começam a oferecer algumas coisas para ele. É indo demais isso. Quer dizer assim, eles entenderam o que Jó passou, eles se comoveram com o que Jó passou, mas no final das contas, meu amado, Deus vai devolver mais 10 filhos para o Jó, vai devolver tudo em dobro que ele tinha, mas não é assim de um dia para o outro não, tá bom? Nada é milagre, é tudo suor, tudo trabalho, tudo dedicação. Porque assim, eu comprei um apartamento, eu paguei durante 15 anos, tá bom? Foram 15 anos sendo sustentado por Deus para você ter sua casa, seu apartamento e vida que vai. Porque Deus está no... E eu quero orar com você, porque esse Deus está no controle da sua vida, está permitindo que esteja acontecendo tudo isso na sua vida, e nós vamos orar por Ele agora. Se você está passando por alguma situação, coloque a mão no seu coração, vamos orar? E se você não conhece esse Deus ainda, olha, eu te convido a participar conosco aqui todos os domingos, escolas bíblicas. Nós estamos estudando as doutrinas bíblicas para que você conheça, se aprofunde, que você crie raízes na palavra, para você conseguir responder com autoridade, né, a respeito do seu Deus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento aqui que nós pudemos ler a Tua palavra, Senhor. Quero colocar todos que estão aqui no seu altar, Senhor, e pedir que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, toque o coração do Teu Filho. Que ele compreenda, Senhor, que o Senhor está trabalhando, Senhor Deus, com cada um individualmente. De uma maneira, Senhor Deus, que quando passar essa situação, e vai passar, que eles extraiam, Senhor Deus, uma verdadeira adoração dessa situação. Que o Seu nome esteja sendo glorificado na vida de cada um. Que ao olhar lá do céu, Senhor Deus, o Senhor, ao nós sairmos aqui desse local, Senhor, o Senhor comece a observar em cada um e ter prazer, olha, observar se o meu filho A, o meu filho B, como ele é temente a Deus, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele é uma pessoa reta, olha como ele é temente a mim. Então, o Senhor continue, Senhor Deus, observando o nosso agir. Continue, Senhor Deus, em nome de Jesus, moldando o nosso caráter, para que onde nós estejamos, o Senhor possa ter orgulho de falar, esse é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Visite cada lar aqui representado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Quero colocar os casais aqui, como já foi colocado no seu altar, Senhor Deus, e pedir também, Senhor Deus, que continue unindo esses casais com o Teu amor. Continue, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, o casal, Senhor Fábio e Milena, Senhor Deus, nessa condução, e que juntos, ó Pai, eles continuem Te buscando e dirigindo-nos aqui, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos nossos avisos? Lembrando que quarta-feira a gente tem culto de oração às 8 horas. Se você mora por aqui, consegue estar, venha passar esse momento de oração, de entrega. Amém? Todas as terças e sextas a gente tem o jiu-jitsu para os adultos, aqui das 19h30 às 21h30. Aos sábados a gente tem para as crianças das 9h30 ao meio-dia. E depois tem o balé das meninas, tá bom? Mas vamos ver um videozinho aí antes, rapidinho? Fala galera, eu gostaria de convidar vocês para conhecer cada vez mais esse nosso time. Então entra nas nossas redes sociais para que você possa conhecer o Reino Jiu-Jitsu. E eu quero fazer um convite para você. Nós estamos precisando colocar os pets nos kimonos, ampliar aqui de tatame. Então nós contamos com a sua ajuda. Como que você pode ajudar? Tem um Pix aqui, ó, na tela para você, e você pode contribuir. Qual o valor? O valor que Deus colocar no seu coração, tá bom?
Então, para a gente deixar esse ambiente aqui muito mais bonito, olha essa quantidade aqui, porque nós somos o Se você quer ajudar, consegue ajudar, não pegou aí o Pix, não tem problema. Fala aí com o Jerônimo, né? O Jerônimo tem colocado também nas redes sociais. Se você também quiser divulgar, pode fazer isso, tanto para as aulas, tá bom? Como para ajudar. As aulas ela é aberta para todos, não é só para os membros da igreja, é principalmente para aqui, para a nossa comunidade. Então, se você conhece alguém que treina, precisa de ter um horário aí para treinar com o pessoal, vem para cá, adulto, criança, tá bom? De sábado ao 12h30 a gente tem balé para as meninas e todo domingo às 17 horas a gente tem a nossa escola bíblica com a classe de integração para aqueles que são novos, que querem conhecer a igreja, como que funciona, como tudo acontece, às 17 horas todos os domingos, tá bom? E tem classe para todos também às 17 horas e tem classe para as crianças. Então, vem para cá que tem horário para todo mundo, tá? Próximo sábado tem... Nossa! Metam Boys e Meta Minas. O nome é bom, vamos ver aí com o pessoal. Então, você que é jovem, adolescente, próximo sábado... Qual horário, Má? Ali não tem horário. Ah, então tá bom. Você que é jovem adolescente vai receber aí o horário, tá bom? Então, pai, a hora que seu filho falar que tá vindo para cá, pode acreditar, porque é o Mateus e a Raíssa que vai passar isso para eles, tá bom? Próximo sábado. Acabou. Amém. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer um corredor fechando aqui a igreja. Glorificando a Deus por tudo que Ele faz, Ele fez. Nós tivemos agora a 13ª edição do Revolução Radical São Paulo, edição de 2 anos, e nós não temos dúvida que Deus está no... Foi bênção demais, muitas almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, se reconciliando com Cristo, e a glória do Senhor, o poder do Senhor foi manifestado naquele lugar. Amém? Então olha aí para a pessoa que está do seu lado, lembre do rostinho dela, durante a semana... Esteja orando por ela, esteja orando por ele, porque nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Saia daqui sabendo, Deus está no controle da sua vida, no controle da sua família, negócios, no controle da sua empresa, no controle da sua escola, no controle da sua faculdade, no controle das suas emoções e no controle da sua mente. Ele é o nosso Deus. Quanto mais você buscar Ele, mais você encontrará dele para a sua vida. Deus, nós queremos agradecer pelo culto de hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, pelos filhos que se reuniram aqui neste lugar. Obrigado, Pai, pelas minhas ovelhas, que o Senhor continue os abençoando e derramando sobre a vida deles do Teu poder, da Tua glória, Pai. O Senhor está no controle das nossas vidas e nada fugiu do controle das Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Pai, pela palavra, pela oportunidade de adorar ao Senhor. Foi muito nítido e muito claro entender por que o Senhor nos atraiu para esta noite, neste lugar, para demonstrar mais uma vez o Teu amor, Pai. Porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que age de uma forma poderosa em nossas vidas. Que o grande amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo, a presença de Jesus e a paz que excede todo o entendimento e seja sobre a vida de cada um. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Ganhe 6 meses de vida.